Bom dia. Paz, Senhor. Amém. Glória. Aleluia. Pode sentar. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Ageu e no versículo 7. Não, acho que eu vou ler inteiro. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo a este povo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Desculpa, é uma pergunta: há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração e os vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco. Comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprarei. Sabe por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus ao orvalho, a terra os seus frutos, e fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre os mostos, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todos aqueles que trabalham das mãos. Só até aqui. Diga assim para quem está perto de você: a casa que Deus está falando não é só a sua, é aquela que o Espírito Santo mora. Isso. Tá? Como nós sabemos, Ageu só tem 2 capítulos. E esses 2 capítulos, a maioria é tudo repreensão. Por quê, irmãos? Porque o livro de Ageu, ele fala de pessoas que saíram não digo prisão, que foram levados cativos. E Dário liberou. E qual foi a intenção de liberar? Que eles viessem e restaurassem a terra, restaurassem a casa do Senhor, restaurassem todas as coisas, mas o intuito de Deus foi que eles saíssem e fizessem isso, mas o povo não fez. O povo simplesmente cuidou daquilo que era seu e esqueceu as coisas de Deus. Tá? Essa palavra o Senhor me deu semana passada, antes do André pregar. E eu quero falar para você que a preocupação de Deus para nós nesta manhã é que a tua casa física, tua casa onde você mora, seja cuidada, sim, mas a casa dele precisa ser cuidada também. O problema maior é que nós estamos só nos preocupando com as coisas de fora. Por exemplo, eu levantei hoje de manhã, 6 horas da manhã, sentei na sala, fiquei pensando: quantas pessoas hoje estão fora da casa do Senhor, por motivo de descanso? O ano começou ontem, já está cansado? Não pode ter feriado, irmãos, prolongado. Sabe por quê?
Porque as pessoas se preocupam só com o bem-estar próprio e não com a casa de Deus. Quando, há uns anos atrás, no carnaval, nós tínhamos vigília, nós tínhamos acampamento, nós tínhamos culto 2 vezes por dia, né, de manhã e à noite. A gente tinha um monte de coisa. Hoje, irmãos, a nossa preocupação não é mais a casa de Deus. Hoje a nossa preocupação é a minha casa, é os meus interesses, é os meus negócios. E Ageu foi levantado para alertar o pessoal de Deus, que eles entendessem que a casa do Senhor também precisava de conserto. Nessa manhã, você precisa falar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor precisa que eu conserte na tua casa, onde o teu Espírito trabalha, onde o teu Espírito mora? Se a tua casa precisa de reforma, lá, vai no Leroy, compra algumas coisas e reforma. Mas essa aqui você precisa entrar em acordo com Deus, intimidade com o Senhor, para que você possa reconstruir aquilo que muitas vezes estamos perdendo dentro de nós. Volto a falar sobre oração, leitura da palavra, compromisso com a obra de Deus, compromisso em pregar a palavra de Deus, compromisso em levar o reino de Deus a outras pessoas. Eu parei ali em cima para comprar um abacate, um mamão, porque eu gosto de comer mamão de manhã. Parei ali para comprar mamão, quando eu vejo tem um rapaz debruçado dentro do meu carro. Eu disse: ladrão. E a dona Ana conversando com ele. Aí eu abri a porta de trás, falei: bom dia. Ele disse: bom dia. Bom dia não, a paz do Senhor. Eu disse: eita. A pastora Ana falou: volta para a casa do Senhor, meu querido, Deus tem tanto para te dar e tal. E eu já liguei o carro, né? Liguei o carro e a Ana: só um minutinho, querido, Deus, olha, o culto lá e tal, não tem condições. A dona Ana não existe. A dona Ana não existe. Aí eu falei para ela: querida, né? Fala para ele na igreja. Ele disse: ele não pode, ele trabalha, ele tem um monte de coisa para fazer. Eu falei: esta é a preocupação nossa no dia a dia, é não mais estar fazendo ou então consertando alguma coisa que o profeta Ageu alertou o povo por causa do templo do Senhor. Naquele tempo as pessoas saíram do exílio e quando voltaram a preocupação era outra, a preocupação era totalmente diferente. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a preocupação sua não era servir a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos, a gente entrava de cabeça, velho. A gente entrava, queria era ganhar almas. Vai passando-se o tempo, a gente vai construindo uma outra casa. Uma casa de afazeres, uma casa de cuidado da sua própria casa, e a gente vai esquecendo das coisas da casa de Deus. Então, a casa de Deus que eu estou dizendo não é esta aqui. A casa de Deus é o seu coração, sua alma, seu espírito, aonde mora o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado com nossa casa espiritual, porque a nossa casa espiritual vai nos levar para o céu. A casa terrena, a gente vai vender e gastar o dinheiro. O profeta Ageu significa alegria, né? Ele tem um argumento muito principal e ocorre na terceira pessoa. Veja bem, ele, o povo e Deus. Deus preocupado com a casa dele e o povo preocupado com a sua própria casa. O texto histórico de Ageu foi no tempo de Ciro e Dário, 538 a.C. Isso está lá em Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 4. Ao retornarem para a pátria, os judeus começaram a reconstruir o templo. No entanto, houve uma oposição externa que combinou com o desânimo interno. Fizeram com que os projetos de construção fossem abandonados. Irmãos, hoje, a gente não vê mais crente. Hoje a gente não vê mais servo.
O que aconteceu com Neemias quando ele começou a edificar um muro? Os próprios judeus queriam que ele parasse a construção. O diabo, ele está usando os crentes para promover um desânimo para os crentes. Os crentes hoje, os servos de Deus hoje, eles não têm mais aquela autoridade que tinham há anos atrás. Porque escutam muita coisa e colocam muita coisa no coração. E sabe o que acontece? A gente vai se enfraquecendo. Pessoas estão hoje buscando uma direção que não é a de Deus. Presta atenção. Não tem condições mais de ver cultos e... Eu acho que eu falo apresentação de pessoas na internet, na televisão, irmãos. Tem uma igreja aí que montou uma tenda, chama Tenda do Abraço. Você entra na tenda sozinho com o pastor, ele te abraça e te coloca na boca um gole de água que ele trouxe do Jordão. Você já imaginou um avião, um tanque, trazendo água do Jordão? Não existe isso, irmãos. E as pessoas vão. Isso vai enfraquecendo a fé que você tem em Deus. Você não precisa daquela água e nem do abraço do pastor. Você precisa simplesmente se entregar a vida ao Senhor e Ele coordenará todas as coisas para você. O problema maior é que nós estamos sendo enganados e tem pastores que ainda cometem o mesmo erro, estão enganando também. Então, naquele dia, muita gente vai ser cobrada. Naquele dia, muitos pastores, bispo, apóstolo, querubim, serafim, será que desgraça é essa? Vai ser cobrado, irmãos. Ageu aqui estava alertando, porque o desânimo entrou de uma tal maneira dentro do povo, que eles não se preocuparam mais. Deixa o templo para lá, deixa aonde mora o Espírito para lá, vamos cuidar da nossa vida, da nossa casa. A reconstrução do templo fez com que atrasasse muitas bênçãos. Você leu aqui, irmãos, eles colhiam, semeavam, mas colhiam pouco, comiam, mas não se fartava, bebia, mas não se saciava, vestia, mas não se aquecia, recebia salário, mas o salário era num sectel furado, um saco furado. Por isso que hoje tem muito crente. Hoje estava comentando com a pastora Ana ontem de noite, sentado na mesa lá conversando, eu falei para ela, por que hoje o salário, principalmente das pessoas que servem a Deus, vai no limite? Vai no limite porque, irmãos, presta atenção, não são ofertantes e não são dizimistas. Ah, mas eu vi lá na internet que o dízimo, irmãos, para de lê a Bíblia, vai buscar Deus, edifica a tua casa. Irmãos, Deus falou muito forte comigo ontem de manhã, levanta, porque a minha casa precisa de reparo. Eu pedi perdão, orei ao Senhor, pedi misericórdia para Deus, porque eu tenho sido muito falho, e por causa das minhas falhas, eu tenho prejudicado a casa do Senhor, então eu não quero mais. Mas a gente está preocupado com outra coisa. Ficou mais ou menos 17 anos para reconstruir o templo, irmãos. 17 anos. Nesse período, houve uma oposição maior ainda, que fez com que os governadores da Pérsia e muitos homens de Deus se posicionaram contra a reconstrução. Hoje, o diabo não quer que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Hoje o diabo não quer que você seja um crente cheio de poder. Aquela parede ali, ó, ela escorria óleo há uns anos atrás. Óleo. Pessoas foram curadas aqui dentro dessa igreja de câncer. Pessoas foram curadas aqui de tireoide, sei lá como é que chama o troço lá. Irmãos, Deus faz coisas ainda em nosso meio pela misericórdia dEle. Porque nós não somos muitas vezes dignos de receber nada. Por quê? Porque a nossa vida não anda certa. Nossa vida anda com defeito, a nossa casa precisa ser reconstruída de novo.
Está muito duro ou não? Não? Agora vai engrossar. Tem propósito característico no livro de Ageu. Você pode ler, é só dois capítulos, você lê em meia hora, 1 hora, mas medita nesses 2 capítulos para você ver como Deus se preocupa com a casa dele e também com a sua casa. Porque a Bíblia fala que através da casa dele, eu também prospero a tua casa. Uma característica bem marcante no livro de Ageu é que a organização do conteúdo tem 4 mensagens específicas para nós crentes hoje em relação à palavra do Senhor. Toda hora ele fala, veio a mim a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu e tal, e veio a mim a palavra do Senhor. Irmãos, quando a palavra do Senhor vem para você, você precisa ouvir e você precisa colocar em prática. Amém? Amém. Quatro profecias trazem convites de arrependimento diante da realidade da retenção das bênçãos de Deus. Elas também enfatizam as promessas de grandes bênçãos sobre o templo e vitória por intermédio da linhagem de Davi. Uma das profecias muito taxativas é no capítulo 2, que fala que o Senhor repreendeu e as promessas de bênção sobre a vida das pessoas. A reconstrução, diga assim, a reconstrução da tua casa, Deus, pode começar hoje? Fez essa pergunta para ele? Sabe o que ele vai falar para você? Pode. Pode. Sabe por quê, irmãos? Que pode? Porque ele é Deus de momento. Não, ele é Deus de já. E ele pode restaurar a casa dele. Agora, nesse exato momento. Quem tem interesse nisso? Nós. Quem tem interesse em bloquear? O diabo. Satanás não quer ver você alegre. Satanás quer ver você preocupado. Não só com a sua casa física, mas também com a sua casa espiritual. Agora, a culpa não é do diabo, a culpa é sua, nossa. Porque se nós colocarmos a nossa vida, nossa casa espiritual em ordem, Satanás não tem poder sobre a nossa vida não, irmãos. Amém? É. O povo naquele dia, eles não desejavam a presença de Deus. Eles desejavam que as casas deles ficassem boas. Então eles iam nas florestas, pegavam madeira, reconstruíam a casa, forravam a casa, deixavam tudo bonitinho. E a casa do Senhor, de qualquer jeito. O povo desejava era desfrutar de uma presença especial de Deus, mas sem construir nada dentro deles. A casa que o Senhor mora, ela precisa estar primeiramente adornada para depois da nossa casa material ser abençoada. Por isso que você vê muito crente, irmãos, numa pindaíba da bexiga, numa vida totalmente, sabe, desregrada de Deus. Esses dias eu estava na Avenida do Estado, fui lá na casa da Fabiana, parei o carro, duas pessoas estavam discutindo no farol. E aí uma disse assim para a outra, você vai ver, eu vou orar. Ó. Vixe, eu disse, Deus o livre, fechei até o vidro. Falei, vai que essa oração passa do vidro aqui. Né? Irmãos, eu vou orar. Orar para quê? Para matar o cara? Você vai ver, eu vou orar. Ó. Vem dele falar assim, Deus te abençoe, eu vou abençoar a sua vida. Não, eu vou orar, viu? Você vai ver. Nossa, que poder, hein? Deus nem ouve isso aí, ou ouve? Hã? Deus ouve ou não? Acho que não, irmãos, o diabo que ouve. E aí ele proporciona alguma coisa lá para destruir a vida do cara. O povo não desejava mais desfrutar da presença. Durante todo esse tempo, eles estavam experimentando dificuldades, porque ainda estavam sofrendo as limitações impostas por Deus. Você viu, nós lemos aqui, vocês plantam, mas não colhem. Você bebe, mas não sacia. Você tem roupa, mas não aquece. E aí Deus vai falando, vai.
Deus vai deixando o limite, vai deixar a sua vida chegar até o limite. As dificuldades continuam aparecendo, e você não se interessa em abençoar a casa dele, e reformar a casa dele, e transformar a casa dele numa coisa muito melhor. Em Ageu 1:9 diz assim: olhaste para muitos, mas eis que alcançasse pouco. E esse pouco, quando você me traz na minha casa, eu assopro. Sabe por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Não adianta você querer fazer tudo lá bonitinho, deixar sua vida particular boa, se você não tiver uma casa edificada no Senhor. Que propósito tem Deus nessa manhã? O propósito de Deus nessa manhã é que você reconstrua aquilo que está perdido. E reconstrua aquilo que você não tem mais. Não vou perguntar, mas você ora bastante para Deus abençoar a sua vida? Você ora às vezes para Deus abençoar a sua vida material. Só isso você faz. Você não ora para Deus abençoar a sua vida, para te dar ousadia, para o reino de Deus ser ampliado aqui nessa terra. Você não ora. Poucos oram. As promessas de aliança com Deus, elas estão ainda de pé. Cutuca quem está do lado aí e fala para ela: você sabe que as alianças de Deus ainda estão vivas? Pronto. O importante dessa renovação é você se chegar até Deus e dizer para Deus: Deus, a falha está em mim, não está no Senhor. Então reconstrua de novo. Reconstruir significa, às vezes, derrubar o que está e reconstruir de novo. Ou então, consertar o que está para ser consertado. O profeta Ageu registrou aqui no seu livro que nós precisamos aprender com Deus a edificar a sua casa. Minha casa, minha vida, meu ser, pertence ao Senhor. Eu vou adiantar aqui, porque tem muita coisa que... Se você abrir lá em Mateus 1:1, vamos abrir? Mateus 1:1. É algumas páginas aí para frente. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que significa isso? Significa que Davi encontra o seu cumprimento bem no livro de Mateus, em Lucas 20. Lucas 20. Lucas 20, versículo 41 e 44. Lucas 20, 41 até o 44. E eles lhe disseram: como dizem que Cristo é? Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz nos livros de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escapeiro dos seus pés. E se Davi chama o Senhor como ele é filho, por que você não chama Deus de Pai? Ele cuida de nós. Ele é nosso amigo. Ele é o nosso ser mais importante que temos na nossa vida. E eu vou terminar. O livro de Ageu promove concertos que muitas vezes nós não temos mais aplicado na nossa vida. Concertos que precisamos fazer todos os dias. Concerto que precisamos exaltar a presença
de Deus que habita em nós. Você sabe que de vez em quando eu tenho a impressão de que tem crente que não tem mais a presença. Pelas atitudes, pelo falar, pelas ações. Tem nome de crente, mas não é crente. Tem nome de servo, mas não é servo. Pelas atitudes. Deus pegou muito feio comigo essa semana, tá louco. Ageu promove o envolvimento do povo e conclama o arrependimento para que o templo do Senhor precisava ser reconstruído. A glória maior no templo do Senhor é as bênçãos que Deus tem guardada para vocês. Ageu 2, do 1 ao 9. Volta lá. Não vou ler tudo não. Só vou ler o 9. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. É nesse lugar que eu darei paz ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória do templo. Irmãos, se nós sairmos daqui hoje crendo que eu posso consertar a minha casa com a ajuda de Deus e restaurar a minha comunhão com o Senhor, amanhã eu vou levantar um novo templo. Aleluia. A garantia das bênçãos futuras de Deus, ela vai ser derramada sobre a nossa vida. A promessa de vitória para o povo de Deus vai se realizar. Capítulo 2, versículo 20 até o 23. E veio a palavra do Senhor outra vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos e das nações, e destruirei o carro, os que neles se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, para cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seutiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, assim diz o Senhor dos exércitos. Nós somos escolhidos, irmãos, e pode passar anos, e nós continuaremos sendo escolhidos. Você pensa que por causa da sua fraqueza? Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Quando vem essas coceirinhas na cabeça, presta atenção. Quem se sente fraco? Seja sincero. Deus precisa restaurar a sua casa. Quem se sente fraco? Olha, presta atenção. A tua fraqueza hoje vai se transformar em fortaleza. Você crê? Gente, se você crê, você vai sair daqui hoje uma pessoa super abençoada. Sabe por quê? Porque o crer levanta o exército do Senhor contra todos aqueles que se levantam contra você. Tem condições de colocar um hino aí para mim? Pode soltar. Quem anda em temor sempre está guardado pelos anjos do Senhor. O mal jamais pode deter, sempre há de perder para quem luta com fé. Deus derrotado
onipotente, jamais vencido será. Quem está no livro do onisciente, jamais ele esquecerá. Quem está guardado pelo Deus do céu, jamais vai retroceder. Quem está nas mãos do Deus de Israel, conhece o que é vencer. Sozinho não está quem anda em temor, sempre está guardado pelos anjos do Senhor. Você nunca está só. O mal jamais pode deter, sempre há de perder pra quem luta com fé. Derrotado jamais, mesmo nos vendavais, continua de pé. Quem está debaixo? Quem está na sombra do onipotente, jamais vencido será. Quem está no livro do onisciente, jamais ele esquecerá. Quem está guardado pelo Deus do céu, jamais vai retroceder. Quem está nas mãos do Deus de Israel, conhece o que é vencer. Quem está na sombra do onipotente, jamais vencido será. Quem está no livro do onisciente, jamais ele esquecerá. Quem está guardado pelo Deus do céu, jamais vai retroceder. Quem está nas mãos do Deus de Israel, conhece o que é vencer. Conhece o que é vencer. O que é vencer. Você viu? Se você está nas mãos do onipotente, você não precisa se preocupar. Você está aqui hoje recebendo uma palavra para você vencer. Agora, para vencer, você precisa reconstruir o templo do Senhor. Porque não adianta você escutar uma música ou então uma palavra e não tomar a tendência de querer reconstruir a presença de Deus dentro de você. Feche seus olhos, fecha. Louvor, vem para frente aqui, vem. Feche teus olhos. Senhor, que nós precisamos entender, Deus, que tua casa, ela é a mais importante. Que nós precisamos entender, Senhor, que através da tua casa, nós vamos conseguir todas as coisas através da tua casa. Então, Espírito Santo, não é remodelar, Senhor, é fazer de novo. Faz de novo, Senhor. Reconstrua, Senhor, o que está quebrado. Tira, Senhor, amado Deus, aquilo que não presta. Arranca da nossa vida, Senhor, visão, ouvido, Senhor, que temos dado, muitas vezes para se afastar do Senhor. Palavras que tem falado ao nosso coração, para que nós nos afastemos do Senhor. Eu quero que o Senhor repreendesse no nome de Jesus, e traga paz, alegria, felicidade para aqueles que estão aqui nesta manhã, e não puderam estar também, Senhor. Eu quero que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe a cada um nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda. Aleluia. Dá a paz do Senhor para o seu irmão. Um bom domingo. Bom almoço.